Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se com a prata a buscares e com a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. E então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Para também te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para também andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Amém. Quando você sai de carro, qual é uma das primeiras coisas que você deveria de fazer? Colocar o cinto de segurança. E quando você sai de moto, colocar o capacete. Você deve fazer isso para a sua própria segurança. Porque se acontecer algum acidente, o cinto no carro e o capacete na moto, eles evitam que você se machuque com gravidade, né? Talvez até você se machuque. Mas não vai ser tão grave caso você não estivesse usando o cinto, caso você não estivesse usando o capacete. Mas a proteção que o cinto e o capacete proporcionam não é automática. Não basta a montadora do carro que você comprou ter colocado lá um cinto para cada banco no carro. É necessário que você use o cinto. De nada adianta você ter um capacete e não usar o capacete quando sai de moto. A proteção que o capacete e o cinto proporcionam para você depende de você os usar correta e adequadamente. Se você não usar o cinto de forma correta, de forma adequada, se você não usar o capacete de forma correta e adequada, eles não vão te ajudar em nada. Eles não vão te proteger em nada. O mesmo acontece com relação à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela só vai ser útil para você e proveitosa se você a usar. Não adianta ter a sabedoria, mas não usá-la. E uma das utilidades, um dos proveitos que a sabedoria te proporciona é a proteção contra as tentações e contra as provações que você sofre nessa vida. A sabedoria de Deus, ela te protege das tentações. Isso quer dizer que todas as vezes que nós caímos em alguma tentação e pecamos, nós pecamos exatamente porque naquele momento, naquela circunstância, nós deixamos de usar a sabedoria de Deus. O risco que as tentações se apresentam para as nossas vidas é infinitamente maior do que o risco
de sair de carro sem usar o cinto e sair de moto sem usar o capacete. Porque se a gente sai de carro sem usar o cinto, se a gente sai de moto sem usar o capacete, o máximo que pode acontecer com a gente é nós morrermos, fisicamente falando. É o máximo. Mas se nós não usarmos a sabedoria de Deus e cairmos em tentação, pelo pecado nós arriscamos morrer. Mas não morrer apenas ou meramente do ponto de vista físico. Quando nós caímos na tentação, quando nós pecamos, nós arriscamos morrer eternamente no inferno. Como então evitar o risco de morte eterna que as tentações representam? Buscando a sabedoria de Deus, em primeiro lugar, e usando a sabedoria de Deus em todas as áreas e situações que você vive nesse mundo. A sabedoria de Deus, ela vai te ensinar a temer ao Senhor e ela vai te proteger das tentações. Mas como é que a sabedoria de Deus, ela vai te proteger das tentações? Uma das formas que a sabedoria de Deus te protege das tentações é que ela vai te mostrar de forma clara as palavras mentirosas e as promessas vazias que a tentação te faz. A tentação nada mais é do que um golpe, como nós falamos na semana passada. As pessoas que caem em golpes, os mais arados golpes que existem por aí, elas caem exatamente porque elas se deixam levar pelas palavras mentirosas e pelas promessas vazias que as pessoas, que os golpistas, lhes fazem. A tentação nada mais é do que um golpe que o pecado tenta aplicar em cada um de nós. E a sabedoria de Deus, ela nos livra das tentações exatamente porque ela mostra para nós, olha aqui, está vendo essa promessa aqui que a tentação está te fazendo? É uma promessa falsa. Está vendo isso aqui que a tentação te disse? Isso aqui é mentira. É assim que a sabedoria de Deus nos protege das tentações. Não há outra maneira pela qual você, como filho de Deus, poderá vencer as tentações. Não existe outra forma, a não ser pela sabedoria de Deus. Não há outro jeito de você resistir vitoriosamente o engano e a falsidade do pecado, a não ser pela sabedoria do teu Pai Celestial. É com a verdade, então, nesses versículos, que o Espírito Santo quer te fortalecer e quer te edificar nessa noite. Busque e use a sabedoria de Deus e você temerá ao Senhor e será protegido das tentações. Na semana passada nós começamos a exposição aqui desse capítulo 2 de Provérbios e nós dissemos que no capítulo 2 está o segundo discurso do pai sábio e temente a Deus ao seu filho inexperiente e facilmente influenciável para o mal. Esse é o segundo discurso. O primeiro discurso nós encontramos no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 19. Aí do versículo 20 até o versículo 33, nós temos o convite da sabedoria, o discurso que a sabedoria faz ao filho. E daí no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 22, até o final do capítulo, nós temos o segundo discurso desse pai sábio e temente a Deus ao seu filho inexperiente e facilmente influenciável. E na semana passada nós tocamos apenas nos primeiros 5 versículos do capítulo 2. Então hoje nós vamos passar rapidamente por eles, lembrando apenas os pontos principais que nós vimos na semana passada. No capítulo 2, o pai cobra do seu filho um comprometimento maior com as suas palavras e com os seus mandamentos, do que o comprometimento que ele esperava do seu filho no capítulo 1. No capítulo 1, o filho deveria apenas obedecer e jamais se afastar dos ensinamentos dos seus pais. Ele deveria apenas obedecer
e jamais se afastar. Mas o pai não estava cobrando no capítulo 1 que o filho tivesse convicção daquelas coisas. E nós ilustramos isso a partir da experiência dos pais que já criaram filhos pequenos. E da experiência de nós que fomos crianças e adolescentes também. Muitas vezes nós obedecemos os nossos pais não por estarmos convictos daquilo que os nossos pais disseram. E normalmente nós obedecíamos aos nossos pais dessa forma, sem convicção, porque nós estávamos com medo de sermos castigados, com medo de sermos disciplinados. E isso é uma coisa boa. Só que à medida em que as crianças e os adolescentes crescem, o medo deles passa. Já não tem medo de ser castigado, já não tem medo de apanhar dos seus pais. O medo passa. E é por isso então que no capítulo 2, o pai demanda do seu filho agora a convicção das suas palavras e dos seus mandamentos. O pai quer que o filho creia nas suas palavras e tenha os seus mandamentos como tesouros. Guarde os seus mandamentos como tesouros. Nós sabemos disso quando nós entendemos o significado das palavras no original hebraico. Aceitar aqui, que ele fala no versículo 1, filho meu, se aceitares, o aceitar aqui tem o sentido de crer e agir conforme essa fé. Aceitar é crer nas palavras e agir de acordo com a crença, com a fé que se tem naquelas palavras. E esconder tem um sentido de prezar, tem um sentido de ter como um tesouro de valor, guardar como um tesouro de valor. Se nós fôssemos traduzir os primeiros 4 versículos de forma que eles se tornem mais abrangentes, segundo o sentido original das palavras hebraicas aqui, nós teríamos mais ou menos o seguinte. Vocês podem acompanhar ali na Bíblia, tá? Vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente, tá? A partir do versículo 1. Filho meu, se creres nas minhas palavras e agires conforme elas, e tiveres os meus mandamentos como tesouros valiosos, e assim os guardar, de modo que saibas compreender todas as coisas, e saibas como viver neste mundo, e o teu coração saiba discernir entre o bem e o mal, se clamares ao Senhor para que tenhas o bom senso de obedecer a sua lei, e orares a Deus para que saibas como discernir entre o bem e o mal, se buscares a sabedoria de Deus como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. É isso que nós teríamos dando pleno sentido aqui das palavras hebraicas. Existe uma progressão nesses versos indicada pela partícula se. 3 vezes o pai repete para o seu filho, se fizeres isso, se fizeres isso, se fizeres isso. Nós não temos aqui uma lista de opção. Uma lista que lista 3 opções. Olha, se tu quiser a sabedoria, tu pode fazer isso aqui. Tá? Mas se tu não quiseres fazer isso aqui, tu pode cumprir essa segunda alternativa. Mas se tu não quiseres cumprir nem a primeira e nem a segunda alternativa, tu podes cumprir a terceira alternativa. Não é isso que nós temos aqui. O que nós temos aqui é uma progressão. O que nós temos aqui são requerimentos que devem ser cumpridos para a obtenção da sabedoria. E como nós vimos na semana passada, esses requerimentos são os seguintes. O primeiro requerimento, conversão a Deus. O segundo requerimento, oração a Deus. E o terceiro requerimento, estudo, compreensão e aplicação da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Por que conversão a Deus? Porque é necessário que nós creiamos nas palavras de Deus e tenhamos os mandamentos de Deus como tesouros de muito valor. E isso só é possível se nós inclinarmos os nossos ouvidos e corações em direção à sabedoria de Deus. E essa linguagem aqui, inclinar os ouvidos, inclinar o coração, é uma forma de se referir à conversão. Conversão esta que nada mais é do que a resposta que nós damos à regeneração espiritual do coração. A resposta humana ao novo nascimento.
O novo nascimento é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Nós não temos como em nós mesmos nascermos da água e nascermos do Espírito, porque nós somos carne. E a carne só pode gerar carne. Jesus fala lá em João 3. Então a regeneração, o novo nascimento, essa transformação do coração é uma obra do Espírito Santo. A conversão é a resposta humana à regeneração. Quando o nosso coração é transformado, a nossa resposta qual é? A conversão a Deus. Nós nos convertemos a Deus. Se a própria sabedoria de Deus aqui não transformar os nossos corações a ponto de nos voltarmos para Deus e nos convertermos a Ele, qualquer busca pela sabedoria vai ser vã e sem sucesso. A evidência da regeneração espiritual e conversão a Deus, ela se mostra na próxima condição que aparece aqui, que é a oração a Deus para que Ele nos dê a sua sabedoria. Ele fala aqui, se clamares por conhecimento e por inteligências, alçares a tua voz, e a evidência, a fé que nós devemos ter ao orar a Deus, pedindo sabedoria a Ele, se mostra na nossa disposição que devemos ter em investir tempo e recursos no estudo, na compreensão e na aplicação da palavra de Deus. Por quê? Porque toda a sabedoria que nós precisamos para viver nesse mundo que está dominado pelo pecado, toda a sabedoria que nós precisamos já está revelada na palavra de Deus. Já está aqui. Pedro escreveu que em Jesus nós já temos todas as coisas necessárias para que vivamos uma vida piedosa, uma vida que seja agradável a Deus. Toda a sabedoria que nós precisamos já está na palavra de Deus. Então, na verdade, quando nós oramos a Deus pedindo a Ele sabedoria, para que nós saibamos como responder com sabedoria às tentações e provações que enfrentamos nessa vida e nesse mundo, na verdade nós estamos orando a Deus para que Ele nos ajude a entendermos a Sua palavra e para que nós saibamos como aplicá-la em todas as áreas das nossas vidas. Se nos convertermos a Deus, se orarmos a Ele pedindo a sua sabedoria, e se nos dedicarmos ao estudo, compreensão e aplicação da sua palavra, Deus nos dará a sua sabedoria. Se nós cumprirmos essas três condições, esses três requerimentos, Deus vai nos dar a sua sabedoria. E como é que a sabedoria de Deus se parece? No versículo 5, a sabedoria de Deus, ela pode ser resumida em duas expressões: temor do Senhor e conhecimento de Deus. Se nós nos convertermos a Deus, se nós orarmos a Deus pedindo a Ele sabedoria, se nós buscarmos essa sabedoria na palavra de Deus, então entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. É assim que a sabedoria de Deus se manifesta nas nossas vidas. Ela se manifesta através do conhecer o próprio Deus, e ela se manifesta através do temor a Deus, do temor do Senhor. Mas o que significam essas expressões? O que significa temor do Senhor? O que significa conhecimento de Deus? Temor do Senhor se refere ao medo saudável. Normalmente se diz que temor do Senhor não é medo, mas temor do Senhor é medo sim. A palavra temor
no hebraico e no grego, significa medo, ter medo. O temor do Senhor é isso. O temor do Senhor é um medo saudável que nós devemos ter de Deus quando consideramos Deus e os seus atributos, quando consideramos a misericórdia, o amor, a graça de Deus, a sua bondade, paciência, a sua santidade e a sua justiça. Quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós vimos que o nosso Deus é como um fogo consumidor. É como um fogo que consome, que não pode ser apagado jamais. E nós vimos também que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é temer a Deus. Reconhecer que Deus é um fogo consumidor. É reconhecer que terrível coisa é cair nas mãos desse Deus. É reconhecer que se não fosse pela graça, misericórdia e amor de Deus, nós estaríamos perdidos eternamente. É reconhecer que se nós desprezarmos o amor, a misericórdia, a graça de Deus, nós de fato nos perderemos eternamente. Isso é temor do Senhor. Temor do Senhor é saber que de Deus não se zomba. É saber que com Deus não se brinca. É saber que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Seja o bem, seja o mal. Nós devemos temer, nós devemos ter medo das consequências de desprezarmos a Deus e a grandeza dos seus atributos. Nós devemos ter medo de não levarmos a sério quem Deus é. Nesse sentido, temer ao Senhor significa aprender da sua sabedoria e ser por Ele instruído, tendo em vista tudo aquilo que Deus é e o juízo que Ele vai exercer por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, o temor do Senhor, ele é inseparável do conhecimento de Deus. Porque jamais temeremos o Senhor se não conhecermos a Ele. É impossível temer ao Senhor sem conhecer a Deus, sem saber quem Ele é, sem saber aquilo que Ele faz. E nós devemos lembrar que, de uma forma geral, quando a palavra de Deus fala de conhecer alguém, ela se refere a algo muito mais profundo do que nós normalmente queremos dizer. Quando alguém pergunta para nós, tu conheces fulano de tal? Normalmente a gente entende por essa pergunta o seguinte: tu conhece a fisionomia do fulano de tal? Tu, numa multidão de pessoas, tu consegue distinguir o rosto do fulano de tal das demais pessoas? Tu conheces algumas coisinhas acerca dessa pessoa? É assim que nós entendemos o verbo conhecer. Mas na linguagem bíblica, conhecer, normalmente, quase sempre, está relacionado com relacionamento íntimo, com intimidade. Por isso que o verbo conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, é usado para se referir à relação conjugal entre um casal. E Adão conheceu Eva e ela concebeu, ela engravidou. Não é que Adão tenha apertado as mãos de Eva, opa, e aí, como tá? E daí de repente Eva engravidou. José não conheceu Maria até que ela tivesse dado a luz a Jesus. Eles não tiveram relação alguma até que Jesus tivesse nascido. Quando Jesus fala, por exemplo, lá em Mateus 7, que aqueles que
o chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem a vontade de Deus Pai, Jesus diz que dirá para essas pessoas: eu nunca vos conheci. Jesus não está dizendo que ele nunca conheceu elas do ponto de vista intelectual, ele nunca soube quem aquelas pessoas eram. Ele nunca soube onde aquelas pessoas moravam e o que aquelas pessoas faziam. Não, ele conhecia essas pessoas nesse sentido. Ele sabia quem elas eram, ele sabia o que elas faziam, e por isso mesmo ele sabia que elas não cumpriam a vontade de Deus. Mas quando Jesus disse: eu nunca vos conheci, ele está dizendo: eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento íntimo com vocês. Eu nunca fui íntimo de vocês e vocês nunca foram íntimos meus e nem íntimos do Pai. Conhecer alguém, então, do ponto de vista bíblico, se refere ao relacionamento que existe em função daquelas coisas que nós sabemos acerca daquela pessoa. Não basta que você saiba algumas coisas a respeito de Deus. Saber algumas coisas a respeito de Deus não é conhecer a Deus do ponto de vista bíblico. Conhecer a Deus do ponto de vista bíblico é você saber algumas coisas acerca de Deus. Idealmente você deveria saber tudo aquilo que a palavra de Deus diz acerca do próprio Deus. E então estar corretamente relacionado com Deus com base naquilo que você sabe acerca dele. Então, biblicamente falando, conhecer a Deus é saber algumas coisas acerca de Deus e estar relacionado corretamente com Deus com base nessas coisas que nós sabemos acerca de Deus. Ao comentar esse versículo aqui, Hernandes Dias Lopes, ele escreveu o seguinte: conhecer a Deus é amá-lo, andar como Ele e viver para a sua glória. Muitos conhecem a respeito de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Têm a luz da verdade na mente, mas não se alegram nela. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus é aquilo que nós faremos não só na nossa jornada histórica nesse mundo, mas também por todo o desdobrar da eternidade. Como Deus é inesgotável em seu ser, como Deus é infinito, nós conheceremos Deus mais e mais sem nunca esgotar esse conhecimento. Teremos nele todo o nosso prazer pelas eras sem fim. Por isso que o nosso temor do Senhor é diretamente proporcional ao conhecimento que nós temos dele. Quem pouco conhece a Deus, pouco teme a Deus. Quem muito conhece a Deus, muito teme a Deus. É proporcional. E como o temor do Senhor é o princípio controlador da sabedoria, o resultado prático da sabedoria de Deus em nossas vidas é temor do Senhor e o conhecimento de Deus. E se o conhecimento de Deus é a base do temor do Senhor, e sendo o temor do Senhor o princípio controlador da sabedoria, quanto mais conhecermos a Deus, mais sábio nós seremos. Quanto mais conhecermos a Deus, mais sábios nós seremos. É por isso que, como nós já vimos, quando oramos a Deus por sabedoria, nós estamos, na verdade, orando para que Ele nos ajude a compreender e aplicar a palavra dEle. Não existe conhecimento de Deus fora da palavra de Deus. Qualquer suposto conhecimento de Deus que nós consigamos, que seja algo alheio à palavra de Deus, que tenha sido trazido até nós, não a partir da palavra de Deus, mas de fora dela, esse é um conhecimento falso. É um conhecimento de um Deus falso, de um Deus que não existe.
Quando a Escritura nos adverte contra os pecados, como por exemplo, contra a mentira, contra a cobiça, contra o roubo, contra o adultério, nós estamos conhecendo mais a Deus, porque nós estamos aprendendo aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. Porque quando Deus proíbe a mentira, não é porque Deus seja uma pessoa, alguém chato, que não quer que nós nos livremos das confusões que acontecem nas nossas vidas. Quase sempre confusões essas por nossa culpa. Porque normalmente é assim que nós usamos a mentira, né? É para nos livrarmos de alguma confusão, de algum problema. Mas quando Deus proíbe a mentira, não é porque Ele seja esse ser chato que não quer que nós sejamos livres das confusões da vida. Quando Deus proíbe a mentira, é porque Ele odeia a mentira. E Ele odeia a mentira porque Ele mesmo é a verdade. Como alguém que é a verdade poderia amar a mentira? E o mesmo com relação a todos os demais pecados. Nós conhecemos a Deus a partir de todas as partes da Escritura. Por aquilo que Ele proíbe, por aquilo que Ele ordena, por aquilo que Ele se revela, que Ele revela acerca de si mesmo, nos seus atributos. Quando Ele nos mostra a forma como Ele age, quando Ele nos faz promessas na sua palavra, tudo isso coopera para que nós conheçamos cada vez mais a Deus. Quando nós conhecemos a graça, a misericórdia e o amor de Deus, pelos quais nós somos perdoados, e também a santidade, a justiça de Deus, que clamam pela punição eterna dos pecadores, nós tememos a Deus. O resultado prático desse conhecimento é temer a Deus, é o temor do Senhor. E temendo dessa forma a Deus, demonstraremos sabedoria se nós evitarmos a todo custo praticarmos os pecados que Ele odeia e no lugar desses pecados, fazermos aquelas coisas que agradam a Deus, aquelas coisas que Deus ama. E somente nós faremos isso porque anteriormente a sabedoria de Deus transformou os nossos corações para que nos convertêssemos a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. E tudo isso, tanto a transformação dos nossos corações pela sabedoria de Deus, quanto a obtenção da sabedoria de Deus, são resultados da graça soberana de Deus agindo a nosso favor. É isso que dizem os versículos 6 e 7. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. O Senhor é quem dá a sabedoria aos seus filhos. É o Senhor que dá aos seus filhos a capacidade para que eles compreendam e a habilidade para que eles vivam nesse mundo segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu, a sua lei. É da boca de Deus que vem o conhecimento e o entendimento. São as palavras que Deus nos deu na Escritura que nos concedem o conhecimento que tem como foco as qualidades morais e as suas aplicações práticas. Eu estou usando aqui o sentido original das palavras hebraicas. São as palavras que saem da boca de Deus, que foram registradas na Escritura, que nos ensinam a discernir entre o bem e o mal. É por isso que diante da tentação do diabo, Jesus repetiu aquilo que Moisés havia escrito em Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque toda palavra que sai da boca de Deus é sabedoria. Toda palavra que sai da boca de Deus é sabedoria para os seus filhos.
É esse conhecimento que tem como foco as qualidades morais e as suas aplicações práticas. É a sabedoria que nos ensina a discernir entre o bem e o mal. E Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Diz o versículo 7. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que são moralmente inocentes e que vivem de acordo com a sua lei. Isso é ser reto. Reto é ser uma pessoa moralmente inocente. Ela não pode ser acusada de nenhum mal. Ela não pode ser acusada de nenhum pecado, de nenhum crime. O reto é a pessoa que é moralmente inocente e que vive de acordo com a lei de Deus. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Para aqueles que são inocentes do ponto de vista moral e para aqueles que vivem de acordo com a sua lei. Mas como nós sabemos, depois do pecado de Adão, jamais existiu alguém que fosse moralmente inocente. Depois do pecado de Adão, todas as pessoas que viveram eram moralmente culpadas. Depois do pecado de Adão, todas as pessoas que viveram e que vivem e que ainda viverão nesse mundo estão escravizadas ao pecado e odeiam a lei de Deus. Então, a quem esse texto se refere? Quem é o único que é reto? Quem é o único que é moralmente inocente? Quem é o único que viveu, de fato, em obediência perfeita à lei de Deus? Jesus. A verdadeira sabedoria pertence apenas a Jesus, porque somente Jesus foi moralmente inocente. Apenas Jesus viveu e obedeceu à lei de Deus com perfeição. Apenas Jesus é o receptáculo da verdadeira sabedoria. E como em Jesus os filhos de Deus foram inocentados dos seus pecados e transformados de modo a obedecerem a Deus, estando em Jesus, nós também recebemos de Deus a verdadeira sabedoria. Não porque nós somos retos em nós mesmos, mas porque em Jesus nós somos feitos retos. Em Jesus nós fomos inocentados de toda a culpa. Em Jesus nós somos inocentados de todo o pecado. Em Jesus, nós fomos tornados moralmente inocentes. E em Jesus nós somos transformados para amar a vontade de Deus, para amar a lei de Deus e para cumprir a lei de Deus. Então, em Jesus, nós nos tornamos também receptáculo da verdadeira sabedoria de Deus. Agora, a palavra hebraica, traduzida aqui por verdadeira sabedoria, ela significa sucesso em completar uma tarefa. Por isso mesmo, o versículo 7, ele é completado com o seguinte: escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus reserva aos retos, Deus reserva para os seus filhos a verdadeira sabedoria que leva eles a terem sucesso em todas as tarefas que eles cumprem, e por isso mesmo a sabedoria de Deus é um escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Deus é uma arma de defesa para aqueles que são inocentes, para aqueles que são íntegros. Deus é uma arma de defesa para aqueles que vivem num estado de bondade e pureza moral, sem qualquer pecado. Deus é uma arma de defesa para os seus filhos. E o verso 8 confirma isso ao afirmar o seguinte: para que guardem as veredas do juízo, ele preserva o caminho dos seus santos. A primeira parte do versículo 8, ela pode ser traduzida de uma outra forma. Ela pode ser traduzida como Deus sendo o sujeito aqui.
Deus guarda as veredas do juízo. Ele preserva o caminho dos seus santos. O sentido dos versos 7 e 8 não é que nada de mal vai acontecer com os filhos de Deus enquanto eles vivem nesse mundo. Porque numa leitura rápida poderia parecer isso. Deus vai livrar os seus filhos de todo e qualquer mal, de modo que nenhum mal vai acontecer com eles. Mas não é esse o sentido. O sentido é que Deus garante que os seus filhos vão conquistar e vão herdar as bênçãos que pertencem àqueles que temem e conhecem a Deus. Deus é um escudo, está escrito aqui no versículo 7, para aqueles que caminham na sinceridade. Ele guarda as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Deus vai garantir que o destino que ele prometeu aos seus santos, o destino que ele prometeu aos retos, será cumprido. Deus garante isso. Deus nos garante, a nós, filhos dele, que o destino prometido aos que o temem jamais será tirado ou roubado de nós. Ele é um escudo. Ele guarda os caminhos do juízo. Ele preserva o caminho dos seus santos. Enquanto nós vivermos este mundo, nós estaremos sujeitos a muitas dificuldades e sofrimentos. Nós estaremos sujeitos a muitas provações e tentações. Mas Deus nos garante que o destino que Ele prometeu a nós jamais será tirado ou roubado de nós. E além do mais, Deus também nos garante que a sua sabedoria sempre estará à nossa disposição. Ele guarda os caminhos do juízo. A sabedoria dele sempre vai estar à nossa disposição enquanto enfrentamos dificuldades, sofrimentos e provações e tentações desse mundo dominado pelo pecado. É somente em Jesus e através dele que nós podemos alcançar a Deus e a sua sabedoria. É somente em Jesus que Deus garante que a sua sabedoria sempre estará conosco para sabermos como responder às dificuldades, sofrimentos, tentações e provações que querem nos afastar dele. É somente em Jesus que nós temos a vitória final sobre todas as dificuldades, sofrimentos, tentações e provações. É somente em Jesus que nós temos garantido o destino eterno de bênçãos que Jesus conquistou e que Deus prometeu àqueles que o temem. Quando nós consideramos todas as bênçãos da sabedoria de Deus, que já são nossas em Jesus, então nós entenderemos todas as coisas que Deus ama. Versículo 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, todos os bons caminhos. O versículo 9, se vocês prestarem atenção, ele é paralelo ao versículo 5. Os dois versículos começam com então entenderás. A justiça, o juízo e a equidade e todos os bons caminhos são palavras paralelas a e sinônimas de temor do Senhor e conhecimento de Deus. Temer a Deus e conhecer a Deus é entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Justiça é o ato de pronunciar um veredito conforme a lei de Deus em qualquer disputa ou questão. Existe uma disputa, existe uma questão. Justiça é pronunciar um veredito conforme a lei de Deus. Juízo é a conformidade ao padrão moral que Deus estabeleceu, a sua lei, a sua palavra.
Equidade é o ato de fazer aquilo que é requerido pelo padrão moral que Deus estabeleceu, a sua lei e a sua palavra. Então, justiça, juízo e equidade tem tudo a ver com a lei de Deus. Tem tudo a ver com a palavra de Deus. Tem tudo a ver com aquilo que Deus nos revelou acerca da sua vontade e acerca de si mesmo. E os bons caminhos, as boas veredas, um bom estilo de vida, porque caminho, normalmente quando a palavra usa a palavra caminho, caminhar, ela está se referindo a um estilo de vida. Então, o caminho dos ímpios é o estilo de vida vivido pelos ímpios. O caminho dos santos é o estilo de vida que os santos vivem. Os bons caminhos, eles são a consequência de uma vida que é vivida segundo a justiça, o juízo e a equidade que nos são revelados na lei e na palavra de Deus. Esses são os bons caminhos. Os bons caminhos são marcados pela justiça da lei de Deus, pelo juízo da lei de Deus e pela equidade da lei de Deus. Os filhos de Deus devem andar pelos bons caminhos, significando que em todas as coisas, em todas as dificuldades, sofrimentos, provações e tentações, em todas essas coisas os filhos de Deus devem responder sempre conforme aquilo que Deus lhes ordenou na sua lei e na sua palavra. Essa é a sabedoria de Deus, posta em prática. Em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento, em qualquer questão, em qualquer disputa, em qualquer provação, em qualquer tentação, sabedoria é responder de acordo com aquilo que a lei de Deus e a sua palavra nos ordenam. E isso só é possível para nós, os filhos de Deus, porque a sabedoria entrou nos nossos corações. Versículo 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Só é possível nós darmos uma resposta sábia a todas as questões da vida, só é possível nós darmos uma resposta de acordo com a lei de Deus a todas as questões da vida, porque a sabedoria de Deus entrou nos nossos corações a ponto de nos transformar completamente para amarmos aquilo que antes nós odiávamos, o conhecimento. Conhecimento aqui tem o sentido daquele conhecimento que tem como foco, como já foi dito antes, tem como foco as qualidades morais e como aplicar essas qualidades morais à vida diária. É um conhecimento prático da lei e da palavra de Deus. Naturalmente, nós odiávamos esse conhecimento prático da lei e da palavra de Deus. Originalmente, nós odiávamos isso. Porque nós amávamos o pecado e odiávamos tudo aquilo que era Deus e tudo aquilo que Deus havia ordenado. Mas a lei, ou melhor, a sabedoria de Deus, ela entrou nos nossos corações. E ela transformou os nossos corações de modo a nos agradarmos agora com o conhecimento, de nos agradarmos desse conhecimento prático da lei e da palavra de Deus. E é com base nesse conhecimento prático da lei e da palavra de Deus que o próprio Deus nos dá discernimento e inteligência. Que é o que diz o versículo 11. O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. É o conhecimento prático da lei de Deus que nós recebemos dele, que nós temos a habilidade para tomarmos decisões corretas, que é o sentido por trás da palavra traduzida aqui como discernimento. O discernimento te guardará. O que é que vai nos guardar? É a habilidade para tomarmos decisões corretas. Que só é possível a partir desse conhecimento prático da lei e da palavra de Deus.
É o conhecimento prático da lei e da palavra de Deus que nós recebemos de Deus a capacidade para discernir o bem e o mal, para discernir entre uma ação que é boa e correta e uma ação que é má e errada. E ao tomarmos decisões corretas, tendo discernido o bem e o mal, nós seremos guardados e protegidos por Deus através da sua sabedoria. É assim que você tem respondido às dificuldades, aos sofrimentos, às provações e às tentações, enquanto você vive neste mundo dominado pelo pecado? Quando confrontado com tudo aquilo que o mundo te oferece, você sabe discernir entre o bem e o mal? Não conforme aquilo que o mundo diz que é o bem e aquilo que o mundo diz que é o mal, mas conforme aquilo que a lei de Deus e a palavra de Deus definem como sendo o bem e o mal. Você sabe discernir entre o bem e o mal? Você sabe discernir entre uma ação que é correta e uma ação que é errada? Quando confrontado com tudo aquilo que o mundo te oferece, diante de tudo aquilo que o mundo dominado pelo pecado te possibilita, você tem tomado decisões corretas? Que sejam corretas aos olhos de Deus? As mesmas decisões que Jesus tomou e as mesmas decisões que Jesus tomaria se Jesus estivesse no teu lugar? Se Jesus estivesse no teu lugar, ele teria tomado as decisões que você tomou no passado? Você teria tomado, ou melhor, Jesus teria tomado as decisões que você tomou? Ou Jesus teria tomado decisões diferentes? Se você não tem sabido como discernir entre o bem e o mal, se você não tem tomado decisões corretas, por que será? Por que você não sabe discernir entre o bem e o mal? Por que você não sabe tomar decisões que sejam corretas de acordo com a lei e a palavra de Deus? Será que a sabedoria de Deus entrou no teu coração? Será que a sabedoria de Deus entrou no teu coração? Será que você foi transformado pela sabedoria de Deus para amar o conhecimento prático da lei de Deus? Se você desconfia que nada disso tenha acontecido, seja humilde, se humilhe diante de Deus, confesse a Ele tudo o que você tem feito de errado. Confesse a Deus os seus pecados, arrependendo-se deles, demonstrando estar disposto a abandonar a todos eles. Crendo que Jesus, o Filho de Deus, a sabedoria de Deus encarnada, ofereceu a Deus a sua vida em sacrifício para que os teus pecados fossem perdoados e você fosse inocentado e justificado. E então rogue a Deus para que a sabedoria dele entre no teu coração e você seja transformado pelo poder recriador e regenerador do Espírito para amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E então ore a Deus para que Ele te dê a sua sabedoria e então busque na palavra dEle os tesouros da sua sabedoria. Para que você saiba discernir entre o bem e o mal, para que você saiba tomar decisões corretas, imitando a retidão demonstrada por Jesus na sua vida terrena. Mas se você já era um filho de Deus,
mas ainda assim não tem sabido como discernir entre o bem e o mal, ainda assim não tem tomado decisões que sejam corretas do ponto de vista da palavra de Deus, então você é um filho rebelde de Deus, um filho que não quer viver segundo a sabedoria do teu Pai Celestial. Você não tem crido nas palavras de Deus e não tem agido conforme a fé que você deveria ter nas palavras de Deus. Você não tem entesourado os mandamentos de Deus. Você não tem considerado os mandamentos de Deus como um tesouro que vale a pena ser guardado. Nesse caso, se arrependa da sua rebeldia e dos pecados que a sua rebeldia te levou a cometer. E então busque a sabedoria de Deus e se deixe transformar e se deixe convencer por essa sabedoria. Se deixe transformar e se deixe convencer pela sabedoria de Deus. E conforme foi dito na pregação na semana passada, todas as questões que nós enfrentaremos neste mundo já tem a resposta de Deus na sua palavra. Por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, o que é o correto do ponto de vista de Deus? Fazer esse isolamento social, na verdade, impor um isolamento social, impor que as pessoas fiquem em quarentena, a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que no caso de uma doença infecciosa, quem deve ficar de quarentena são os doentes. Quando alguém fosse contaminado com lepra, existiam várias doenças que no Antigo Testamento eram chamadas de lepra. Muitas delas eram contagiosas. Eram os leprosos que deveriam de ficar em quarentena. Na verdade, eles não ficavam em quarentena, eles eram isolados da sociedade, eles ficavam fora da cidade, fora do arraial do povo de Deus. E aqueles que estavam sãos seguiriam a sua vida normalmente. Então, no ponto de vista da lei de Deus, é errado isolar aqueles que não estão doentes. Do ponto de vista de Deus, é errado impedir que aqueles que não estão doentes trabalhem. É errado impedir que aqueles que não estão doentes estudem. É errado que o governo imponha quarentena e limite a liberdade das pessoas. O cuidado deveria de ser pessoal, a preocupação deveria de ser pessoal. Eu não quero ficar doente? Bom, então eu vou tomar as devidas medidas para que eu não fique doente. Higienizar as mãos com álcool em gel ajuda? Então eu vou higienizar constantemente as minhas mãos com álcool em gel. Manter uma certa distância das pessoas ajuda a evitar a doença? Ajuda. Então, eu vou manter uma certa distância das pessoas. Não vou ficar colada junto com as pessoas, respirando o ar que elas acabaram de expirar. E se eu acho que não é seguro ir trabalhar, então eu tenho que estar disposto a perder o meu emprego. E se eu acho que não é seguro para os meus filhos irem para a escola e estudar, então eu tenho que estar disposto a entender que eles provavelmente vão repetir o ano.
do ponto de vista da sabedoria de Deus, é assim que se deve agir no momento histórico que nós estamos vivendo. Os doentes são isolados. Aqueles que estão sãos continuam vivendo a vida normalmente. Busque a sabedoria de Deus e se deixe transformar e convencer por essa sabedoria. Se você é um filho de Deus, a sabedoria de Deus já transformou o teu coração. Então viva de acordo com a sabedoria de Deus que transformou o teu coração. Porque é um contrassenso você afirmar ser filho de Deus e não viver de acordo com a sabedoria do teu pai. É uma contradição. Não faz sentido. Aprenda com a palavra de Deus a discernir entre o bem e o mal. Aprenda com a palavra de Deus a dar a resposta certa quando neste mundo dominado pelo pecado você vier a enfrentar dificuldades, sofrimentos, provações e tentações. Busque a sabedoria de Deus e seja conformado a essa sabedoria no seu viver diário. Busque a sabedoria de Deus e você aprenderá a justiça, o juízo, a equidade e todos os bons caminhos determinados por Deus na sua palavra. Busque a sabedoria de Deus e você aprenderá a temer o Senhor. E então use a sabedoria de Deus em todas as áreas da tua vida. Porque como nós dissemos na introdução, não basta ter o cinto de segurança no carro. É necessário usar o cinto de segurança para que, de fato, o cinto te proporcione segurança. Não basta ter um capacete, é necessário que você use o capacete quando saia para andar de moto por aí. Então, use a sabedoria de Deus em todas as áreas da tua vida, neste mundo dominado pelo pecado, e você será protegido das tentações. Nos versículos 7 e 8, nós vimos que Deus protege o caminho dos seus filhos, no sentido de que Ele garante que os seus filhos, que nós, receberemos tudo aquilo que Ele prometeu àqueles que o temem. No verso 11, nós vimos que a sabedoria de Deus nos guarda e conserva, e aqui esse guardar e se conservar tem o sentido de que a sabedoria de Deus nos mostra os fatos reais e verdadeiros da tentação e do pecado, nos livrando de tudo isso. Quando nós, os filhos de Deus, usamos a sabedoria do nosso Pai, a sabedoria de Deus nos livra de vivermos vidas semelhantes aos maus, daqueles que são maus e daqueles que falam e fazem coisas perversas e imorais. Versículos 12, 13, 14 e 15. A sabedoria ela vai te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujos caminhos são tortuosos e que se desviam nos seus caminhos. Mal, perverso e imoral são definidos aqui como sendo todas aquelas coisas que contrariam aquilo que Deus ordena na sua lei e na sua palavra. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é mal, é perverso, é imoral. Os maus, os perversos e os imorais são aqueles que deixam e rejeitam o estilo de vida marcado pela retidão, justiça e equidade da lei de Deus. Os maus, perversos e imorais são aqueles que, depois de deixar e rejeitar o estilo de vida exigido pela lei de Deus, vivem conforme a escuridão espiritual dos seus próprios pecados. Vivem por caminhos escusos, eles andam por caminhos escusos. A vida deles, o estilo de vida deles é marcado por esses caminhos escusos.
pela escuridão do pecado aos quais eles estão escravizados. Por isso mesmo, os maus, perversos e imorais, eles fazem a questão, no versículo 14, de se alegrar com tudo aquilo que a lei de Deus define e condena como mal. Eles não apenas se alegram daquilo que a palavra de Deus define como mal. Eles querem demonstrar publicamente a sua alegria com aquilo que a lei de Deus define como sendo mal. Eles se alegram e eles não guardam essa alegria dentro de si. Eles querem demonstrar para todo mundo essa alegria, essa satisfação que eles sentem naquilo que a palavra de Deus define como sendo mal. Eles também se alegram como se fosse algo favorável a eles e ao mundo, o estilo de vida perverso e imoral de todos aqueles que, sendo maus, desobedecem à lei e à palavra de Deus. O estilo de vida dos maus, perversos e imorais é um estilo de vida torto, errado. É um estilo de vida pelo qual nós não devemos nos guiar, porque é um caminho torto. É uma vida torta. E a única coisa torta, que de fato é boa, é uma torta de bolacha, né? Uma coisa assim. Uma torta fria também é bom, eu gosto. Mas qualquer outra coisa torta é ruim. Se essas paredes fossem tortas, se elas fossem inclinadas, esse prédio jamais estaria de pé. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for construir, a menos que o objetivo de fato seja construir alguma coisa num ângulo que seja diferente de um ângulo de 90 graus, essa coisa é torta, essa coisa não serve. De nada adianta uma régua torta, porque a régua existe unicamente porque você quer fazer um risco reto. Com uma régua torta, você nunca vai conseguir fazer um risco reto. O risco vai sair torto, vai sair errado. O estilo de vida dos maus, perversos e imorais é um estilo de vida torto, e por isso mesmo eles se desviam de Deus para viver conforme as suas maldades, perversidades e imoralidades. O estilo de vida deles é um estilo de vida torto, e por isso eles se desviam de Deus. Ainda que eles mirassem em Deus, eles jamais alcançariam a Deus, porque a vida deles é torta. Use a sabedoria de Deus e você será livre da tentação que o estilo de vida dos maus, perversos e imorais representa para você. Use a sabedoria de Deus e você será livre do destino eterno que aguarda os maus, os perversos e os imorais. Quando nós, os filhos de Deus, usamos a sabedoria do nosso Pai, a sabedoria de Deus nos afasta da sedução do pecado sexual. Versículos 16, 17, 18 e 19. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Pela linguagem que aqui o pecado sexual que se tem em vista é principalmente o adultério. Mas nós podemos expandir o que está aqui para aplicarmos a todo tipo de pecado e perversão sexual.
E certamente os pecados e perversões sexuais, eles já estavam incluídos no estilo de vida daqueles que são maus, perversos e imorais. Porque nós afirmamos que mal é tudo aquilo que a palavra de Deus define como sendo mal. E a palavra de Deus define os pecados e as perversões sexuais como sendo maus. Então, obviamente, os pecados e perversões sexuais já estavam incluídos ali nos versículos 12, 13, 14 e 15. O que nos leva a pensar o porquê do destaque a esse pecado específico. Se esse pecado já estava incluído lá, por que ele foi destacado aqui para nós? Embora os vários tipos de pecados e perversões sexuais sejam iguais aos demais pecados, os pecados sexuais e perversões sexuais, num certo sentido, são iguais a todos os demais pecados, num outro sentido, o pecado sexual é diferente. Paulo afirma que todos os pecados que o homem comete são pecados cometidos fora do corpo e não desonram o corpo. Até mesmo, por incrível que pareça, a glutonaria. Paulo afirma que todos os pecados que alguém pode cometer nessa vida são pecados que ocorrem fora do corpo e não desonram o corpo. Mas ele diz, ele continua lá em 1 Coríntios 6, afirmando que o pecado sexual é o único pecado que é cometido no corpo e contra o próprio corpo, desonrando e degradando o próprio corpo. Por que isso? Porque na criação, Deus determinou que do ponto de vista sexual, o corpo do homem só seja desfrutado pela sua mulher. E que o corpo da mulher só seja desfrutado pelo seu marido. É isso que Deus ordenou na criação. Outros usos sexuais do corpo que ultrapassem os limites do casamento entre homem e mulher são pecados e são perversões sexuais. Pecados e perversões que ofendem a Deus e que destroem o bom propósito de Deus para a sexualidade humana, destruindo o corpo e a alma daqueles que praticam tais pecados. Isso inclui pecados como fornicação, adultério, prostituição, homossexualismo, bissexualismo, transexualismo e todas as suas derivações, relacionamentos poligâmicos, pornografia e a masturbação. Todos esses pecados ofendem a Deus, desonram o corpo daqueles que os cometem e destroem o bom propósito que Deus tem para a sexualidade humana. O texto nos diz aqui, no versículo 16, que a sabedoria de Deus afasta os seus filhos da mulher estranha. Não da mulher que tu não conheces, mas estranha que tem o sentido da mulher que não é, da mulher que é ilegítima, da mulher que não é a tua mulher. Por isso estranha. Ela é estranha porque ela não é a tua mulher. E por isso que muitas versões modernas traduzem esse estranho aqui por imoral, mulher adúltera, porque esse é o sentido de ser estranho aqui é o sentido de que é a mulher que não pertence àquele homem. A sabedoria de Deus afasta os seus filhos da mulher estranha, da mulher ilegítima, da mulher adúltera, da mulher que não é nossa, da mulher que está afim apenas de um caso. E nós poderíamos continuar afirmando que a sabedoria de Deus afasta as suas filhas do homem estranho, do homem ilegítimo, do homem adúltero, do homem que não pertence a vocês, mulheres, do homem que está afim apenas de um caso.
A mulher, então a partir de agora eu vou aplicar o texto aqui tanto ao homem quanto à mulher, tá? A mulher e o homem adúlteros, eles tentam atrair os filhos de Deus com palavras doces ao ouvido, com elogios, com promessas. Palavras essas que não devem enganar e nem seduzir os filhos e as filhas de Deus. Não se deixe seduzir e nem enganar pela mulher adúltera e nem pelo homem adúltero. Porque a mulher adúltera deixou o seu marido, guia da juventude, guia da sua mocidade, que é o marido da sua juventude. A mulher adúltera deixou o seu marido, aquele que deveria ser o seu guia espiritual, e por isso mesmo a mulher adúltera se esqueceu da aliança que ela fez diante de Deus quando ela fez os seus votos de matrimônio. Ela esquece da aliança do seu Deus. A aliança do seu Deus aqui é a aliança que ela tomou sobre si quando ela se casou com aquele homem. Ela fez uma aliança com Deus e com o seu marido. E agora ela se esqueceu do seu marido. Ela deixou o seu marido. Aquele que deveria ser o guia espiritual dela. Porque o homem é o líder do lar, do ponto de vista da lei de Deus. O homem é aquele que deve pastorear a sua família. O homem adúltero deixou a sua mulher daquela que deveria ser a sua ajudadora idônea, e por isso mesmo o homem adúltero se esqueceu da aliança que ele fez diante de Deus no seu casamento. Na exposição que nós fizemos no livro de Hebreus, nós vimos como os votos do matrimônio, eles são sagrados para Deus. Mesmo que aqueles votos tenham sido proferidos por pessoas que não creiam em Deus e nem na sua palavra. Não importa a fé e a condição espiritual dos noivos. A partir do momento que eles se casaram, eles tomaram parte da instituição que Deus criou e que Deus governa, que é o casamento, é a família. E agora marido e mulher, eles devem fidelidade a Deus e um ao outro. E Deus julgará todos aqueles que violarem os seus votos matrimoniais, mesmo daqueles que casaram sendo ateus. Deus não está nem aí se a pessoa se casou sendo ateu ou não. A pessoa entrou numa instituição que Deus criou e agora ela deve satisfações a Deus. E Deus vai considerar todas as pessoas que violarem os seus votos de matrimônio, Deus vai considerar essas pessoas culpadas e Deus vai condenar essas pessoas caso não haja arrependimento. Não se deixe seduzir e nem enganar pela mulher adúltera e nem pelo homem adúltero, pois todos aqueles que forem atrás deles encontrarão o destino terrível da morte. Diz o versículo 18. E o versículo 19 diz que aqueles que seguem a mulher e o homem que são adúlteros, esses jamais voltarão e nem conseguirão encontrar a vida. Isso não quer dizer que o pecado sexual não seja imperdoável. Se houver arrependimento e confissão, todo e qualquer pecado e perversão sexual são perdoados por Deus. Essa é a promessa que Deus faz no Evangelho. A promessa que Deus faz no Evangelho é que todo pecado do qual a pessoa se arrepende e confessa, com fé em Jesus, vai ser perdoado. A questão aqui, então, não é que o pecado sexual seja imperdoável. A questão é que o pecado sexual é algo tão intoxicante, algo que enfeitiça com tanta facilidade e rapidez, que é muito difícil voltar atrás para então viver segundo o caminho que leva à vida eterna. Se eu não me engano, o crack é um tipo de droga que vicia rapidamente. E por isso mesmo, aqueles que se viciaram em crack
encontram muita dificuldade para se verem livres desse vício. O pecado sexual funciona da mesma forma. A partir do momento que a pessoa se entrega a esse pecado, seja qualquer tipo de pecado ou perversão sexual, esse pecado intoxica a pessoa. Esse pecado enfeitiça a pessoa de modo que é difícil deixá-lo para trás. Por isso que o versículo 19 diz: todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. É difícil voltar. É difícil se arrepender e se colocar de volta no caminho que leva à vida eterna. Não limite na sua mente as aplicações da palavra de Deus. Aplique esse texto a todas as tentações sexuais que tentarão te seduzir e te enganar. Use a sabedoria de Deus e você será livre de todas as tentações que se apresentarão diante de você. Use a sabedoria de Deus e você será livre da fornicação, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, do bissexualismo, do transexualismo e de todas as suas derivações, da poligamia, da pornografia e da masturbação. Use a sabedoria de Deus e você será livre do destino eterno que aguarda a todos aqueles que cometem esses pecados e perversões sexuais. Mas como é que a sabedoria de Deus ela vai te livrar da tentação daqueles que fazem o mal e da tentação sexual? De duas maneiras. A primeira maneira nós já citamos a introdução. A sabedoria de Deus ela vai desmascarar para você as mentiras e as promessas falsas que a tentação te oferece. A sabedoria de Deus vai te mostrar o golpe que o pecado está tentando aplicar em você. A sabedoria de Deus vai te mostrar como a tentação é de fato uma propaganda enganosa do pecado. Você não será tão feliz quanto pensou que seria, você não sentirá tanto prazer quanto pensou que sentiria. E o final será de destruição eterna, será de morte eterna. A segunda maneira pela qual a sabedoria de Deus te livra, te salva das tentações, está descrita no versículo 20. A sabedoria de Deus vai te fazer andar pelos caminhos dos bons e vai te conservar nas veredas dos justos. A sabedoria de Deus vai te levar a viver segundo o estilo de vida dos bons e te conservar no estilo de vida dos justos. Bom e justo aqui são definidos a partir daquilo que a lei de Deus e a sua palavra declara e determinam como sendo justo e bom. Justo e bom é tudo aquilo que a palavra de Deus declara ser justo e bom. A única forma efetiva de você fugir das tentações e do pecado é viver segundo o estilo de vida que contrarie esse pecado. De nada adianta a sabedoria de Deus desmascarar para você as mentiras e as promessas falsas da tentação e então parar por ali. De nada adianta. É necessário incorporar um estilo de vida que contraria o pecado para o qual a tentação te convida. É assim que Paulo ensina a santificação dos filhos de Deus, os crentes, tanto em Efésios como em Colossenses. Paulo usa a linguagem do desvestir-se e vestir-se novamente. É necessário nós nos desvestirmos do velho homem, tirar as roupas do velho homem e colocarmos as roupas do novo homem que se renova em justiça. É necessário nós nos desfazermos das práticas que são características do velho homem e começarmos a praticarmos aquilo que é característica do novo homem. É necessário se desfazer do mal e então fazer aquele bem que contraria o mal. Por exemplo, Paulo fala lá acerca do roubo. Aquele que roubava,
não roube mais. Antes, trabalhe para que tenha o que repartir com aqueles que nada têm. O roubo, o que é o roubo? O roubo é tirar dos outros aquilo que não nos pertence. Né? Roubar um carro. O carro não é meu. O carro pertence a outra pessoa. Mas eu vou lá e roubo aquele carro daquela pessoa. Aquele que antes de ter sido salvo por Jesus, aquele que antes de ter sido seu coração transformado pela sabedoria de Deus roubava, deve agora trabalhar para que possa fazer o contrário do roubo. O que é o contrário do roubo? O que é o contrário de tirar dos outros aquilo que não nos pertence? É dar para as outras pessoas aquilo que pertence a nós. Isso é o contrário do roubo. Então, se eu estou sendo tentado em direção ao roubo, a sabedoria de Deus ordena não simplesmente que eu atente para o fato de que se eu roubar, provavelmente eu vou ser pego, vou ser preso, vou ir para a cadeia, e daí todos os perigos que a gente corre na cadeia, né? Numa rebelião a gente pode ser morto de graça na cadeia. A sabedoria de Deus nos mostra tudo isso, nos mostra as consequências do pecado, as consequências que nós sofreremos aqui e as consequências que sofreremos eternamente caso não nos arrependamos do pecado do roubo. Mas além disso, a sabedoria de Deus nos mostra que nós devemos trabalhar para vencer a tentação do roubo. Em vez de tentar tirar dos outros aquilo que não nos pertence, nós devemos de dar para aqueles que são necessitados aquilo que pertence a nós. É assim que Paulo ensina a santificação dos crentes. É necessário, em primeiro lugar, que você acredite na lei de Deus, na sua palavra, quando elas desmascaram para você as mentiras e as promessas enganosas do pecado. E então você deve procurar na lei e na palavra de Deus aquilo que contraria o pecado que estava te tentando. E preventivamente, você deve aprender na palavra de Deus aquilo que é bom aos olhos de Deus e desde já pôr em prática tudo aquilo que a sabedoria de Deus te ensina. Use a sabedoria de Deus e você será livre das tentações. Use a sabedoria de Deus e você viverá o estilo de vida daqueles que Deus considera bons e justos. A sabedoria de Deus te levará a viver um estilo de vida que Deus considera bom e justo para que você herde a promessa escatológica que Ele fez a todos aqueles que o temem. Versículos 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Os retos aqui são aqueles que são moralmente inocentes de acordo com a palavra de Deus. Esses habitarão na terra. Os íntegros são aqueles que são bons. São aqueles que não podem ser acusados de pecado algum. Esses permanecerão na terra. E nós mesmos, em nós mesmos, nós não somos nem retos e nem íntegros. Mas em Jesus, nós somos considerados por Deus inocentes, de modo que ninguém pode nos acusar de pecado na presença de Deus. Quem é que acusará os filhos de Deus? Quem é que vai subir até Deus e acusá-los de algum pecado? Acusar os seus filhos de algum pecado? Quem é que vai condenar os filhos de Deus? É Deus quem os justifica, escreveu Paulo em Romanos 8. Então, em nós mesmos, nós não somos retos e nem íntegros, mas em Jesus nós somos considerados e declarados por Deus inocentes, de modo que ninguém pode nos acusar de pecado na sua presença. Aqueles que foram justificados, nós que fomos justificados pelo sacrifício que a sabedoria encarnada de Deus ofereceu e que vivemos em obediência à sabedoria de Deus, estes nós herdaremos e habitaremos a terra. Mas os ímpios, no versículo 22, os que desobedecem à lei de Deus e os que transgridem a palavra de Deus, esses serão arrancados da terra e serão dela exterminados. O que nós temos aqui são as promessas da aliança que Deus fez com o seu povo.
Se nós fôssemos lá para Deuteronômio, nós veríamos como Deus promete exatamente isso na sua aliança. Aqueles que forem fiéis, obedientes aos seus mandamentos, herdarão a vida eterna, herdarão a terra prometida. É isso que está escrito lá em Deuteronômio. Aqueles que forem fiéis à aliança, herdarão a terra prometida, habitarão na terra. Mas aqueles que violarem a aliança, aqueles que transgredirem a aliança, esses serão extirpados da terra, serão expulsos da terra. Serão, nas palavras aqui de Provérbios 2, 22, serão arrancados da terra, serão dela exterminados. Nós não temos tempo agora para vermos isso com detalhe, mas essa promessa, ela é uma promessa escatológica que Deus faz ao seu povo, porque a posse da terra prometida aponta para a posse dos novos céus e da nova terra. Isso nós vimos lá nas pregações que fizemos em Hebreus, especialmente Hebreus capítulo 11, onde nós vimos acerca da fé de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não esperavam por uma cidade humana. Abraão, Isaque e Jacó. Eles viveram a terra como estrangeiros e como peregrinos. Porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eles esperavam pela cidade do Deus vivo, pela Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém se manifestará em toda a sua glória, que é a glória do próprio Deus, quando esta terra for renovada e do meio desta renovação surgirem os novos céus e a nova terra. Se você não usar a sabedoria de Deus, você abdicará da vida eterna vivida na presença de Deus nos novos céus e na nova terra. Se você não usar a sabedoria de Deus, você não terá parte nos novos céus e na nova terra. Se você não usar a sabedoria de Deus, a sua parte será na morte e na destruição eterna do inferno, que aguarda a todos aqueles que desobedecem e transgridem a lei de Deus e a palavra de Deus. Use a sabedoria de Deus e se veja livre e liberto da tentação que tenta te levar a viver um estilo de vida mau diante de Deus. Use a sabedoria de Deus e se veja livre e liberto das tentações sexuais que tentam te conduzir para a morte eterna. Use a sabedoria de Deus e você será ensinado a viver um estilo de vida que Deus considera bom e justo. Use a sabedoria de Deus e você herdará a promessa escatológica que Deus fez aos seus filhos e àqueles que o temem. Você herdará a vida eterna e habitará na terra. Você habitará os novos céus e a nova terra. Mas essa herança que será tua, essa herança que será sua, não será por causa dos seus próprios méritos, mas pelos méritos da sabedoria de Deus. A mesma sabedoria de Deus que se encarnou como um homem neste mundo para morrer pelos seus pecados. A mesma sabedoria de Deus que transformou o teu coração para que dela você aprenda e para que você viva segundo ela. Use a sabedoria de Deus e você herdará a vida eterna e habitará os novos céus e a nova terra. Assim como não basta apenas ter um cinto de segurança no seu carro e possuir um capacete, porque eles não te protegerão em nada caso ocorra um acidente e você não esteja usando. Assim também não basta ter a sabedoria de Deus. É necessário usar a sabedoria de Deus. E, na verdade, a prova de que você tem a sabedoria de Deus, a prova de que você recebeu a sabedoria de Deus, é que você usa essa sabedoria. Busque e use a sabedoria de Deus e você temerá ao Senhor e será protegido das tentações.